A gente chegou lá um pouco depois, assim, de algumas vítimas. E a sensação, assim, eu acho que é uma cena que nunca vai sair da minha cabeça, velho. Assim, nunca vai sair da minha memória, porque as pessoas estavam tentando se recompor com muitos boatos, né? Não tinha confirmação ainda da Pajé Negra, que ela teria falecido, né? Mas tinha confirmação que Cacique Neto tinha tomado 2 tiros. A gente achava que era no quadril e na coxa, depois descobre que foram um dos rins dele, né? E essas pessoas, pra gente, né, elas não são, tipo assim, camaradas de luta apenas, elas são pessoas muito amigas, né? A gente já dormi nessa casa, né, na casa do Cacique Nailton, né? Já tive com ele, assim, em várias oportunidades. E a gente não tem com eles uma relação apenas de solidariedade de classe, vamos dizer assim, né? Então, uma relação mesmo de camaradagem. Cacique Nailton é fundador da Teia dos Povos, essa aliança, né, de baixo, assim, construída em luta por terra e território, entendeu? Então a gente, o medo de perder Nailton era muito grande, assim. Eu lembro muito das pessoas sem querer falar muito, né, da gravidade do incidente com o Nailton. E para quem não, assim, os depoimentos, a gente escolheu depoimentos assim na hora, né? O papel também de comunicação era um pouco esse, né? De rapidamente buscar informações, né, para deixar fácil, né, para caso os jornalistas precisassem e tal. Eu lembro muito do depoimento de Mucunhã, né, que é filho de Dona Mocinha, né, a esposa do cacique Nailton, e ele falando que com muita raiva assim da PM, né, da Polícia Militar, que é a Polícia Militar de Tapetinga mesmo, do município para onde Cacique Neto foi levado para fazer a cirurgia. Porque a Polícia Militar ela foi na frente dos fazendeiros, dessa organização paramilitar, né, chamada Invasão Zero, né, que é bem interessante a gente entender como o bolsonarismo dá um certo orgulho, né, para que os fazendeiros façam com sua própria mão. Antes eles contratavam capangas, jagunços, né? Agora eles têm um certo orgulho, uma coisa ideológica mesmo, assim, de ir lá matar, entendeu? A pessoa que matou, né, a pessoa que atirou em Cacique Nailton, né, um jovem de 19 anos, filho de um fazendeiro, entendeu? É a vontade mesmo de extermínio, né? A gente já conhece essa organização Invasão Zero. Ela já teve, né, em Santa Luzia, já ameaçou, né, atacar a Serra do Padeiro, que é um território indígena de Olivença. Na cidade de Santa Luzia, que é ali bem pertinho de Arataca, eles investiram contra o MST, né, contra o Movimento Sem Terra. Mas, de fato, eles sempre ameaçavam muito essa coisa de matar, fazer isso, mas eles estavam evitando, eu acho, um processo de conflito muito aberto, né? E no caso lá, eles não fizeram isso, né? A Polícia Militar foi na frente, a Polícia Militar conversou com os indígenas para saber se eles estavam armados. A gente sabe muito bem que autodefesa é um fundamento, né, da luta popular. E autodefesa é contra quem nos agride, né? E não é um processo de violência, né, contra o trem, mas uma coisa mesmo de defender nosso próprio corpo. Como dizia Malcolm X, né, por todos os meios necessários, né? A gente precisa sobreviver. Mas a gente não ia, de forma alguma as pessoas iam trocar com a polícia, né? De forma alguma as pessoas iriam atacar a polícia militar, entendendo todo o aparato de violência, né, constituído pelo Estado. Isso não faz parte nem da prática corriqueira. Claro, se defender de jagunços, né? Os companheiros estavam com arco, flecha, tal, armas que os indígenas usam, levam, né, para suas. Algumas delas são inclusive rituais, né? Assim, elas não têm nenhum papel muitas vezes assim de violência, né? Elas são parte do processo da ritualística mesmo. E eles estavam assim, né? Quando as guarnições chegaram, 3 viaturas, Cacique Nailton, Dona Mocinha, Dona Nega, né? Pajé Nega, foram conversar, né, explicar que estavam ali, mas que não iam atacar os fazendeiros, né? Que os fazendeiros quisessem passar por lá, podiam passar, que eles não tinham nenhum tipo não iam obliterar a passagem, nem nada desse jeito. E os demais indígenas continuaram fazendo o ritual, que é muito comum nos processos de retomada, né? Favorecer a espiritualidade, né? Com seus cantos, né? Com seus processos mesmo. E ao verificar, a gente imagina isso, tá? Aí aqui é um pouco de especulação também. A gente imagina que a polícia, ao verificar que os indígenas estavam de fato desarmados, né? Deve ter dado algum tipo de sinal para os fazendeiros chegarem. Assim. A gente imagina isso, sabe?
Porque foi muito assim, eles verificaram, os fazendeiros foram chegando, eles pediram para as viaturas se afastarem, as viaturas recuaram para os fazendeiros passar, e os fazendeiros já estavam armados, inclusive fora do carro, né? Armados, tá ligado? Pedaço de pau, né? 38, pistola, outras armas, né? E que a gente agora está descobrindo que são armas, né, de CAC, essa polícia já aprendeu algumas, né? Descobrindo que essas armas aí da leva bolsonarista mesmo, né? Algumas delas. Mas que também tinha ex-PM, né? No processo, ex-policial ali dentro do Invasão Zero, o que nos faz associar a ideia de uma tática mesmo, né? De ir na frente, né? Para que os indígenas não, de forma alguma, já se defendessem de cara, né? Pegasse para poder atirar neles caso eles chegassem armados, né? Ou seja, confiaram no estado da Bahia. Eu acho que o processo, a responsabilização tem que recair à Polícia Militar, né, do estado da Bahia. Porque, primeiro, ela estava lá no momento em que Nega foi assassinada, né? Ela não impediu o processo. Ela não recolheu as armas antes, ela poderia ter verificado que armas são essas que esses fazendeiros estavam. E aí, quando os fazendeiros passam, eles passam já batendo em mulheres, né? Uma grávida, inclusive, né? Tentam matar Mucunhã, que estava com um arco, né? Uma pessoa, um fazendeiro erra um tiro assim, de aproximadamente 3 metros, pelo relato deles, né? E ele consegue acertar, eles conseguem, né? Os indígenas conseguem acertar o braço de um dos fazendeiros com a flecha. E aí Nailton e Pajé Negra tentam parar a potencial chacina, né? Se colocando na frente, né? E aí são alvejados, né? Interessante que são os mais idosos, né? Estavam ali. Então, para as pessoas terem noção, Cacique Nailton começa o processo de retomada dessa terra indígena, né? O processo de ocupação das terras ali em 1982. Então, olha a idade de Cacique Nailton hoje, né? Você é um idoso com problema na perna, tal. Não ia fazer mal às pessoas, não ia conseguir, né, nenhum processo de violência e tal. Isso mostra também a selvageria, a brutalização, né, que esses fazendeiros estão construindo, né? A gente tem informações que já treinam, né, em estandes de tiro cujo alvo são rostos indígenas, né, símbolos do MST, coisas parecidas, né? Então é uma organização mesmo paramilitar, assim, com todas as características, né, de pessoas que vão fazer violação, assim, de direito. Essa fazenda, inclusive, ela não tinha ordem de despejo, não tinha documento de reintegração de posse, é uma espécie de reintegração de posse na marra, o que essa organização Invasão Zero está se propondo, né? Já se espalhou aí pelo Brasil, né? Já tem outros estados também, as pessoas de outros estados brasileiros têm que ficar meio esperto já, que ela tem um modus operandi muito violento, né? E com uma arrecadação de recursos dentro do latifúndio, né? Do agronegócio forte, né? Para lutar contra a nossa gente. Então, foi isso, os indígenas correram, pularam, né? Tipo, atravessaram o Rio Pardo, né? Se machucaram. Quando eu cheguei, muitos deles estavam machucados de cerca de arame farpado, por terem, né, se machucado ao saltar, passar por debaixo. Alguns tinham caído no rio e o rio era raso e eles machucaram as costelas, né, em pedras. E a indígena espancada teve que ir até Vitória da Conquista, né? Mais distante para poder fazer cirurgia e tal. Uma situação mais complicada. E, bom, e a gente retornou, né, para o assentamento, depois de ter conversado com eles e verificar a segurança deles, que eles já estavam lá e que provavelmente não ia ocorrer nada, porque havia sinalizações que o governo chegaria, né, que o governo federal e estadual chegariam. Os fazendeiros tinham recuado, né? Mas havia um medo muito grande, sobretudo da polícia, porque o assédio da polícia militar tem sido uma constante dentro da TI. Quando a gente estava lá, enquanto nós estávamos